Abra sua Bíblia no livro, na carta de Paulo aos Romanos. Quero convidar os pastores para vir para aqui. Hoje pode vir porque vocês cedem um lugar para outros irmãos que estão chegando. Os pastores podem ficar conosco aqui, por favor. Pastor Carlos, pastor Evandro, pastor Anselmo, pastor Ayrton, pastor Ednilson, pastor Arnaldo, pastor Suzarte. Romanos capítulo 1. Versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, e foi declarado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios, entre os quais sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para ser santos, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Versículo 8. Primeiramente, dou graças ao meu Deus, por meio de Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de ir ter convosco. Desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para conseguir entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, de sorte que, quanto está em mim, estou pronto para vos anunciar o Evangelho, também a vós que estáis em Roma. Você pode dizer amém, querido? Rápidas palavras, eu quero falar hoje, rápidas palavras, sobre a natureza missionária de Paulo. Nesse texto que nós lemos, da carta de Paulo aos Romanos. Eu quero falar sobre a natureza missionária de Paulo, baseado nesse texto de Romanos, capítulo 1. Nós estamos na escola dominical. Domingo passado começamos uma série de lições nesse trimestre que vai falar de evangelismo e missões. E nós queremos louvar a Deus pela vida daqueles que propuseram a discussão desse tema na escola bíblica dominical. Porque a igreja, como todos nós já sabemos, e vocês estão cansados de ouvir, ela tem se afastado cada vez mais daquilo para que ela foi chamada. E é importante que a gente comece a discutir o que não seria necessário, porque a natureza da igreja
é uma natureza missionária. Uma igreja que não é missionária, que não faz missões, ela deixa de ser igreja. Se você me entende, diga amém. Então você pode, aqui eu vi alguns avisos. Então a gente pode, eu posso, você pode fazer semana de avivamento, semana disso. Mas se a gente não cumprir o nosso papel enquanto igreja na terra, porque avivamento, em primeiro lugar, ele produz desejo de ganhar almas. Ele produz desejo de ir para a rua. Avivamento produz o desejo de nos tirar do conforto, da zona de conforto, para ir para a rua. Avivamento que só faz barulho não é avivamento, pode ser tudo, menos avivamento. É manifestação emocionalista, é oba-oba, é coisa de momento, menos avivamento. Porque o verdadeiro avivamento nos traz a consciência de que nós somos, para que nós estamos aqui. Então a primeira coisa que eu quero falar, baseado em Romanos capítulo 1, é: Paulo tinha consciência de que ele era servo de Deus. Aleluia. A igreja precisa ter esta consciência de que ela é serva de Deus na terra. Nós não estamos aqui para holofotes. Nós não estamos aqui para sermos curtidos e compartilhados. Nós estamos aqui para servir a Cristo, para servir ao próximo, através da nossa vida, através do amor que Deus derramou em nossos corações. Deus nos colocou aqui na terra como servos dos outros, como servos dele. Como servos dele, ele disse: vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Aleluia. Paulo tinha essa consciência. Ele diz: Paulo, servo de Cristo Jesus. Eu não sou nada além de servo. E é muito bom dizer isso numa época em que existe um desejo muito grande da autoafirmação, o desejo de se firmar como conferencista, como apóstolo, como grande pregador, grande cantor. Nós não somos nada disso. Nós somos servos, aleluia. Tem uma passagem na Bíblia que eu gosto de meditar nela. É quando aquele Eliezer chega na casa de Labão, amando de Abraão, quando ia ele buscar uma noiva para o filho de Abraão. E quando ele chega na casa, ele tem 10 camelos com ele. Os camelos estão cheios de joias, de tecidos caros, de porcelanas. Ele trouxe como presente uma dádiva para a noiva. E a primeira coisa que ele faz é encher a noiva daqueles presentes. A Bíblia diz que quando Labão olhou para Rebeca e a viu cheia de pendentes, ele logo procurou tratar Eliezer melhor, ou bem, porque ele achava que Eliezer era senhor daquilo tudo. Mas quando Eliezer chega na presença deles, na casa deles, e começa a contar a sua história, a primeira palavra de Eliezer é: eu sou Eliezer, servo de Abraão. Aleluia, glória a Deus. Eu não sou dono de nada disso.
O que você viu eu entregar para esta moça é do meu senhor Abraão. Aqui na terra nós somos assim. Os homens podem olhar para nós e ver coisas extraordinárias, coisas grandes, mas é necessário que a gente se firme como servos de Deus. Tenhamos coragem de dizer: não, isso não é meu, isso não pertence, eu não sou nada além de servo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. A natureza missionária da igreja revela que a igreja é serva de Deus da terra. Segundo lugar, Paulo disse assim: separado para o evangelho de Deus, no versículo 1. No versículo 5 ele diz assim: pelo qual recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Isto é, Paulo tinha convicção do seu chamado. Ele sabia para que estava aqui. Ele disse: eu sou chamado para ser apóstolo entre os gentios. Aleluia. Se os nossos ajuntamentos, as nossas festas, as nossas reuniões não redundarem nisso aqui, de que eu estou aqui é para ser testemunha dele, eu estou aqui porque eu fui chamado com um propósito, eu estou aqui porque eu vim aqui para resplandecer a luz de Cristo, eu fui chamado para que outros conheçam a Cristo. Aleluia. Se isso não acontecer, nada adiantará os nossos ajuntamentos. Em terceiro lugar, versículo 9, Paulo diz assim: Deus em quem sirvo em meu espírito, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Em terceiro lugar, a natureza missionária de Paulo dizia que ele deveria orar pelas pessoas que ele queria alcançar. Ele queria chegar em Roma, como a gente estudou em uma lição outro dia aqui. De Roma ele queria ir à Espanha, mas para chegar em Roma, a Bíblia diz que ele tinha proposto orar por aquela igreja. A natureza missionária da igreja indica que ela é uma igreja de oração. Porque nada que queiramos fazer sem oração não funcionará. Se tem uma festa aqui em nosso setor que me alegra ir, é a festa do círculo de oração. Porque eu sei que aquela festa é a festa de mulheres que toda semana estão de joelhos dobrados orando pela igreja, orando pelos pastores. E eu só estou aqui de pé, esses pastores só estão aqui, a igreja está de pé, porque tem gente de joelhos dobrados por esta igreja. Aleluia, glória a Deus. Uma igreja que tem a natureza missionária, que tem uma visão missionária, que pensa como missões, é uma igreja que sabe que ela não pode parar de orar. Em quarto lugar, versículo 10, o apóstolo Paulo diz: pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de ir ter convosco. Em quarto lugar, a natureza missionária de Paulo entendia que para todas as coisas tem o tempo de Deus. Aleluia. Eu posso ter o melhor plano, eu posso ter o melhor projeto, o plano mais extraordinário, mas eu tenho que saber qual é a hora de Deus. Um dos grandes problemas aqui em nosso meio, que de vez em quando eu recebo no gabinete, lá na Secretaria de Missões, eu recebo algumas pessoas dizendo: pastor, eu recebi um chamado. E essas pessoas já querem ir, já querem pregar, já querem subir. Aí outro dia eu disse para um jovem lá na Liberdade assim: não, meu filho. E ninguém quer ouvir. O pior, queridos, é que as pessoas não querem ouvir isso. E aí, pastor, eu vou. Eu disse: não, vá se preparar.
vai esperar a hora de Deus. Vai esperar o tempo que Deus vai dar para você o sinal verde. Aleluia. Mas é uma grande oportunidade. É uma grande oportunidade aos seus olhos. Mas é uma igreja grande que me chamou. É uma oportunidade que eu não devo perder. Isso é aos olhos humanos. Espere a hora de Deus. Aleluia. Paulo disse: eu propus em meu coração estar com vocês, mas antes eu orei para que me fosse dada a oportunidade, o momento oportuno de chegar até vocês. Precisamos saber qual é a hora de Deus. Quando chega a hora de Deus, meu irmão, ninguém vai te segurar. Aleluia, glória a Deus. Em quinto lugar, versículo 13, diz assim: não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido para conseguir entre vós algum fruto. Veja bem, propus muitas vezes ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido. Sabe o que é? Sabe o que é isso? O esforço pessoal de Paulo. Mesmo com todas as portas se fechando, ele muitas vezes elaborou o projeto de ir até Roma. Sabe o que isso quer dizer? Não é porque eu estou esperando a hora de Deus que eu não devo fazer a minha parte. O meu esforço, a minha preocupação, a minha parte nesse plano, nesse projeto de Deus. Em sexto lugar, Paulo diz no versículo 14, isso aqui é lindo. Ele diz: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Paulo se sentia devedor. Paulo dizia: eu tenho que pregar, eu tenho que ir, eu tenho que anunciar a vocês, porque diante de Deus eu sou devedor. Irmãos, no dia que a igreja se sentir devedora em relação ao mundo, a igreja nunca mais será a mesma. Aleluia. Por isso Paulo disse assim: me pesa em meus ombros a obrigação de pregar o evangelho. Porque Jesus, quando nos mandou a pregar, ele disse assim: olha, por favor, quando vocês tiverem tempo, coloque na agenda de vocês um tempinho para pregar a palavra. Não, ele simplesmente: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aleluia. Ele disse: ide, fazei discípulos de todas as nações. Não há um pedido aqui, é uma ordem imperativa do Senhor Jesus. E nós somos devedores em pregar o evangelho, justamente porque nós também éramos perdidos, mas fomos achados pela graça e misericórdia do Senhor nosso Deus. E em último lugar, eu termino com isso. Versículo 15, Paulo diz assim: de sorte que, quanto está em mim, estou pronto para vos anunciar o evangelho também a vós que estáis em Roma. O espírito, a natureza missionária da igreja diz que ela deve estar pronta. Aleluia. As portas podem estar fechadas, mas eu estou pronto. Aleluia. A hora ainda não chegou, mas eu já estou pronto. Aleluia. Paulo disse: eu estou pronto para vos anunciar o evangelho também a vós que estáis em Roma. Espírito de prontidão diante de Deus. Glória a Deus. Se há uma coisa que está faltando em nós, é esse espírito de prontidão. Por isso a gente sempre pergunta: ei, a quem enviarei? Quem há de ir por nós?
E eu vejo às vezes nas conferências de missões, alguns levados pela música de Fernanda Brum, eu vou. Mas não é dessa. Eu disse outro dia para a igreja aqui, ou melhor para a igreja lá em Campinas, lá em Marechal Rondon, que existem 2 tipos de missões: a missão estrutural e a missão emocional ou romântica. A missão romântica é aquela da igreja, é aquela das conferências, é aquela das bandeiras, é aquela das roupas típicas. É a missão emocional, é a missão romântica, em que a gente namora com missões. A gente não aguenta ver um vídeo da África que a gente chora, que a gente se desmancha, mas não passa de um romance, não passa de uma emoção do momento. No dia a dia da igreja, a gente continua o mesmo, sem se preocupar com o vizinho que morre pois sem Cristo, sem se preocupar com as estatísticas desta cidade, deste bairro que está dominado pelo tráfico, dominado por tanta desgraça, tanta miséria. E a gente nunca está pronto para dizer eu vou de verdade. Eu fico assim, observando os meninos aqui fazendo uma apresentação e todo mundo, aleluia, glória a Deus, que maravilha, é verdade. Mas ninguém estaria disposto de verdade a passar pelo que Paulo e Silas passaram. Aleluia.